Pessoal, sejam muito bem-vindos ao módulo 4, onde a gente vai abordar como a gente vai medir a superfície onde a gente vai colar os adesivos. Isso é muito, 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 muito importante, tá? Então, de certa forma, todos os módulos são muito, muito, muito importantes, né? Mas aqui, se a gente errar, o adesivo vai ficar do tamanho errado e aí haverá frustração, certo? E a gente através do conhecimento, a gente quer evitar a frustração quando chegar os adesivos aí na sua casa. Então, presta bastante atenção nesse módulo. Vou abordar algumas coisas que a gente vai ter que lembrar ali do tempo da escola, tá? Mas só para a gente trazer de novo, né, para o momento atual, para a gente relembrar algumas coisas, entender alguns termos de medidas, para a gente se comunicar de forma correta e não ter problema ali depois, no fim, né, gerando algum tipo de frustração quando você receber os seus adesivos, tá bom? Então vamos começar por geometria, gente. Eu sei aí, muita gente vai falar, ai meu Deus do céu, não acredito. Sim, a gente vai ter que entender sobre isso. É muito fácil, muito simples, gente. Mas vamos relembrar, só para ficar muito claro, quando a gente conversar aqui sobre altura, sobre largura, sobre algumas dimensões, a gente consiga estar falando a mesma língua e vocês consigam entender como fazer o adesivo para ele ficar certo na superfície que você quer colar, tá bom? Então vamos lá. Básico. Aqui nessa imagem está autoexplicativa, né? Altura e largura, tá? Muitas vezes, algumas pessoas, me vê o comprimento, me vê... Vamos tentar usar os termos corretos, tá? Altura, nós só vamos trabalhar com duas dimensões aqui nos adesivos, certo? Então nós só vamos ter altura e largura, são as únicas dimensões que a gente trabalha. Nem vamos abordar outras dimensões, tá? Então, altura para cima, largura para a parte horizontal, tá bom? Vertical e horizontal. Então, estando isto claro, gente, vamos agora ver uma outra forma geométrica que a gente tem que compreender sobre essas superfícies, porque a gente vai trabalhar com superfícies que a gente tem que entender geometria para a gente saber se identificar, tá? Saber onde está. Então vamos duas terminologias também que geram bastante confusão, né, dentro da nossa cabeça. Então vamos colocar isso bem certinho. Diâmetro, está muito explicativo também na imagem. Diâmetro é essa distância da circunferência, certo? É essa medida. Então se você estivesse olhando uma caneca, ó, daqui a gente consegue ver uma caneca de cima, certo? Se você vir falar assim, o diâmetro da minha caneca é de tanto, eu vou entender isso aqui que está na imagem, tá, gente? Esse é o diâmetro. Tem diâmetro de 10 centímetros. Eu vou entender isso, que essa parte até essa é referente ao diâmetro, tá? Circunferência. A circunferência, aqui eu vou até mostrar para vocês como vai ficar muito explicativo. O que é uma circunferência? Certo? Seria a medida deste ponto, seguindo, até o ponto, até encontrar outra linha aqui em cima. Então, de forma bem dinâmica e explicativa, se eu pegar essa linha aqui, essa ponta dessa linha, abrir ela para um lado e a outra abrir para o outro, e a gente esticar essa linha, a gente tem o valor da circunferência, certo? Então, mais uma vez trazendo pro exemplo da caneca. Olhando uma caneca de cima ou de baixo, certo? Você vai ver a circunferência como você está vendo aqui na imagem. Então isso é muito importante você saber, porque quando a gente quer entender qual é a área da caneca que a gente quer colar, você vai ter que entender sobre circunferência. Você vai ter que entender qual é o tamanho da circunferência, certo? Então eu vou ensinar vocês ali como é que de forma fácil vocês conseguem medir esses objetos para que a gente tenha os tamanhos, né, corretos, tá bom? Então tá claro sobre circunferência e a diferença entre circunferência e diâmetro, tá bom? Vamos lá, agora num exemplo clássico, tá? Que é muito comum aqui, a gente faz, nossa, nós temos muitos clientes que são proprietários de loja de capinha de celular que
compram adesivos da gente para colar no, para eles terem disponível lá. Olha que legal a ideia. Já é sugestão aqui de negócio. Sempre vou trazendo sugestões de negócio. Tem muita gente que compra as minhas imagens que eu desenvolvo aqui, desenvolvo as minhas cartelas e eu mostro para esses meus clientes que são que tem lojas de capinha, que vende capinha de celular, e aí a gente cria umas cartelas para eles, às vezes cartelas personalizadas, onde eles vão, a gente vai colocando um monte de imagens e eles vendem isso na loja deles, de forma unitária. Ó, compra essa capinha, eu tenho esses adesivos aqui que você pode acompanhar. Então, você tem a capinha ali neutra, certo? Olha que legal, como o DTF resolve problemas de personalização. Então, o cara pode ter um monte de capinha de cor básica e aí ele vem com um adesivo por cima, certo? Então, por isso que eu quero ensinar vocês sobre dimensão, tá? Porque para você poder vender o adesivo para a loja, vamos dizer que você seja o dono, ou você pode ir na sua cidade atrás de todas as lojas que vendem capinha de celular. E aí você chega lá nos donos da loja e fala, ó, eu tô com esse projeto aqui. E aí você desenvolve para ele, com inteligência artificial, com elementos do Canva, certo? Com todos os modos anteriores que a gente aprendeu, você consegue chegar e apresentar isso para ele. Mas você precisa entender sobre medidas, certo? Porque imagina você vende lá para ele, vou te vender 40 metros, você me encomenda 40 metros de DTF, a gente faz 40 metros, chega lá, tamanho tudo errado. Não cabe nas capinhas, ficou muito grande. Olha que problema. Então vamos aprender aqui para a gente não ter esse problema lá na frente. Então voltando aqui, por exemplo, de um celular. Eu peguei uma medida básica, tá, gente? Cada celular tem um tamanho. Então vocês têm que entender meio que isso no momento de você desenvolver os seus adesivos, tá? Os seus arquivos de impressão. Então vamos dizer que esse celular tenha 16 centímetros de altura, certo? Por 7 centímetros de largura, tá? Nós temos que descobrir como é que o adesivo, que tamanho de adesivo que eu coloco aqui. Você sabe me dizer? Difícil, né? Não, assim a gente vai chutar. Não dá pra chutar. Chutar, a chance de errar é maior se a gente souber fazer. Não precisa chutar. A gente pode comprar certo. Tá? Isso é muito frequente. Alguns clientes chegam retornando assim: ah, o adesivo é lindo, eu amei, mas ficou grande no meu copo. Te passei a medida errada. Eu falo, poxa, gente, né? Que chato, situação chata. Então, a medida é algo muito importante e aprender a medir a área, né? A gente aprendeu já sobre como deixar os adesivos no tamanho correto. Mas agora você precisa saber a informação. Qual é o tamanho do adesivo, certo? Essa pergunta que a gente vai responder agora. Então vamos voltar aqui para essa área que eu consigo mexer aqui. Como é que eu faço? Eu vou botar essa imagem aqui para o lado. Olha lá os meus mockups que eu apresento aqui para vocês. Que legal, certo? Tudo com inteligência, essa imagem feita. Vamos apagar isso aqui. Então vamos lá. Dicas. Deixa eu tirar a imagem daqui. Vamos deixar só o aparelho para a gente. Bom, pessoal, arrumei aqui a imagem. Então vamos lá. Como que eu vou saber qual o tamanho de adesivo que eu preciso para colar nesse celular? Tá? Informação necessária que você precisa. Saber a altura e a largura do celular. Sem isso você não vai conseguir fazer. Então, na internet, muitas vezes você vai encontrar, geralmente nos marketplaces, ou onde, né, nos anúncios onde vendem os celulares, eles dão as especificações de altura e largura do celular, tá? Então, ou do objeto que você tá tentando identificar. Aqui eu estou num exemplo do celular, está falando de altura e largura. Então, descobrindo os valores do celular, por exemplo, aqui, o que nós devemos fazer? Vamos lá, lembra que o programa só contabiliza as arestas. Então, por exemplo, nesse exemplo, as arestas vocês veem que a parte roxinha está encostada no aparelho. Então, realmente, daqui até aqui, o que eu escrever lá no tamanho, né, aqui em posição, o que a gente escrever aqui de altura é o que ele será de altura, este aparelho. Então, vamos lá. Ele já está com 16, ó, 16 centímetros. Coloca aqui na altura, cadeadinho fechado, certo? Senão a gente vai cortar a imagem. Então eu posso te dizer que este celular aqui, daqui até aqui, realmente tem 16 centímetros.
E eu vou te explicar por quê, porque você vai ter que ter a relação dessa outra imagem. Entende? Vocês compreendem que. Como é que eu vou saber que isso é 5 relacionado aqui na imagem? Que isso aqui é 5, que isso é 6, que isso é 7? Então eu preciso primeiro saber o tamanho deste objeto, para aí depois nós identificarmos o tamanho do adesivo em si. Então, por exemplo, aqui ele está com 8 de altura. Ele realmente ficaria assim, porque as proporções estão corretas, certo? A largura dele é 8,6. O celular ele tem isso aqui também, tá? Aqui vamos mudar. Aqui eu tinha dado um exemplo sem contabilizar. Na verdade, ele tem 8, né? Vamos contar aqui. Ele tem 8. Por que que eu sei que ele tem 8? Quando eu cliquei aqui, tá vendo que a aresta que me disse. A aresta do lado, desse lado até outro tinha 8. Eu tava com o número errado aqui. Ele tem 8,05 centímetros, tá? Então, eu posso te dizer que, então, um adesivo com 7,22 vai ficar assim no celular. Essa proporção está correta, tá? Então tome muito cuidado. Você precisa fazer esse processo para entender a proporção, porque vou te dar um exemplo aqui agora. Vamos apagar isso aqui para ficar mais fácil. Se eu pegar o celular assim e falar assim, eu quero adesivo com 5 centímetros, tá errado. Pode ser que isso aqui fique grande, tá? Então, primeiro você precisa dar a dimensão do objeto que vai ser colado, a dimensão correta, certo? Então, ele tinha 8 de largura, certo? Então agora o celular tá com a dimensão correta, tá com 16 de altura por 8 de largura. Quanto eu vou querer o meu adesivo? Não sei, eu não sei. Então você vai escolher aqui, ó. Você pode dimensionar e falar assim, ó, como fica assim, ó, desse jeito que eu quero, tá? Então quando você descobre qual é o tamanho do seu adesivo, depois você pega, anota isso aqui. Então esse adesivo precisa ter 7,4 centímetros de altura ou, lembra, né? Que é o cadeadinho fechado, ou 6,21 de largura. O adesivo ficaria assim, certo? Então até quando como no módulo anterior, né, que a gente mostrou como faz os mockups, é importante também você mostrar para o cliente como o trabalho vai ficar no final. Então você tem que colocar a dimensão correta para divulgar de forma correta o produto. Senão imagina, você divulga o produto com tamanho, chega lá o adesivinho é bem pequeno. Não gera frustração no cliente, né? Não vamos gerar frustração. E é dessa forma que a gente consegue resolver esse problema com tamanho, tá? Então eu acho que a capinha do celular é um excelente exemplo, é uma superfície reta, né? E agora a gente vai ver outro exemplo que é canecas, gente. Canecas. Então a caneca terão algumas particularidades, tá? Porque é um objeto curvo e para a gente entender algumas coisas de objetos curvos, vamos entrar lá naquela questão do que é circunferência, tá? Então, dentro de objetos que tem curvatura, a gente precisa começar a pensar um pouquinho diferente, tá bom? Então, aqui, estou dando um exemplo, mesmo exemplo anterior do celular. Se você fizer um adesivo, você tá vendo que ele não é um adesivo que ocupa tanto a área da caneca, tá? Tipo, ele não tá pegando toda a circunferência da caneca, ele tá pegando uma face, uma parte só. Então, você pode desenvolver designs onde você coloca numa face da caneca coloca uma imagem, na outra você pode pôr uma frase, certo? Dá para fazer dessa forma. Ou também existe uma outra forma que eu vou ensinar para vocês, mas vai exigir um pouco mais de conhecimento, que é fazer a área inteira com adesivo. Dá para a gente fazer a área inteira, mas vai exigir um pouco mais de destreza de vocês, tá? Então, nesse exemplo aqui, é um adesivo de 9 centímetros. Vamos voltar lá para a gente identificar. Então é uma caneca de. Vamos lá, vamos colocar ela no padrão. Não, eu não tinha colocado. Então uma caneca geralmente tem 9 centímetros, certo? Então vamos colocar ela aqui, ó. Altura. Já estão com as arestas. Não, na verdade não estão. Eu até deixei aqui pra gente fazer. Ó, não estava. Se eu fosse colocar 9 centímetros ia dar erro. Não teríamos o valor correto da caneca. Então, coloquei as duas arestas
Vamos colocar as laterais também, porque aí a gente descobre. Só que aí eu vou colocar aqui, ó. Você vai perder ali um pouco da. Mas só pra gente entender a dimensão de largura. Certo? Então, só pra vocês entenderem, essa caneca teria neste espaço, porque ela é uma circunferência, né? Ela tem uma continuação ali. Mas neste espaço, ela teria. Vamos colocar o tamanho de 9 centímetros. Ela teria 9 de altura por 7 de largura, tá? Aqui, desta forma que a gente está fazendo, aí ela se aproxima. Ó. Dessa forma que a gente está fazendo, você consegue ter uma visualização melhor. Então vamos colocar o adesivo na frente. Então, o primeiro objeto está na dimensão correta, 9 centímetros de altura, tá? Vamos pegar o adesivo, vamos colocar aqui na frente. Estou achando um pouco grande, muito perto das bordas. Você quer dessa forma? Tudo bem, não tem problema. Você que vai colar depois. Olha aqui. Então tá, gostou dessa forma? Eu quero bem grande mesmo. Então tá bom. Então o adesivo vai ficar com 8,25 de altura, vai ficar assim. Ah, eu quero diminuir um pouquinho, eu achei muito grande. Vamos ver como é que fica aqui. 5,3 centímetros de altura, tá? Então aqui Felipe, como é que eu sei o tamanho para colocar no meu arquivo de impressão os meus adesivos? Assim. Por isso que eu fiz esse módulo. Para vocês saberem como escolher o tamanho do adesivo. É assim que escolhe o tamanho do adesivo. Descobre a área que vai colar, descobre a superfície que vai colar, descobriu a superfície. Tô ensinando de forma digital fazer essas coisas, certo? Dá para fazer você pegando também o objeto, você está com o objeto físico, você vai pegar uma régua, uma fita métrica, certo? Ou não tenho nenhum. Eu não tenho fita métrica, só tenho régua. E aí você precisa fazer a circunferência, né? Entender a circunferência. Faz com um cordãozinho, tá? Vamos ir abordando com o tempo isso, lá mais pra frente. Então, é essencial vocês saberem o tamanho da superfície que você vai colar. Sem isso, não dá, vai dar errado, vai dar problema, tá? E é fácil de fazer. Você só tem que entender, saber as dimensões. Se você vai pegar na internet, vai ter que saber as dimensões daquele objeto, tá? Vai ter que entender qual é a altura, qual é a largura, tá? Na caneca aqui, você não vai falar em largura, você vai falar em circunferência. Qual é o tamanho da circunferência? Lembra que a gente falou ali em cima, né? Então vamos voltar lá. Circunferência de caneca deste, né? Quantos centímetros nós temos para percorrer toda essa linha aqui, ó? Abrindo ela, a gente sabe qual que é o tamanho da circunferência. Tá bom? Acho que tá muito claro, gente, para dar. Esses adesivinhos que vocês vão fazer sem utilizar muito a circunferência, você está utilizando aqui mais a altura, né? Aqui você se importa um pouco. Então, nesse formato, o que é legal dessa forma é você só entender realmente qual é a altura que você precisa. Ah, aqui você fica mais preocupado com a altura, qual é a distância daqui até aqui. E aí você dimensiona que você tem bastante lateral, ó. Não tem problema. Às vezes vai ficar. Às vezes eu posso até chegar no máximo da minha altura. Porque é o meu menor valor, a minha menor dimensão. A minha maior dimensão é a largura aqui. Então eu me preocupo mais com a menor dimensão sempre. Porque a menor dimensão é onde vai dar problema. Se eu só pensar na largura, a altura vai dar problema. Tá bom? Próximo. Olha que legal aqui que dá pra fazer, gente. Vou até aumentar aqui pra vocês verem. Olha lá. Tem um pessoal aí que cola DTF em louça, certo? E aí, eles pegaram. Eu não vou lembrar o nome, gente, me desculpem, mas a minha mulher segue, é uma moça que vendia aquelas louças super caras, ela importava da China. Quando eu vi isso, quando a minha mulher contou essa história, eu falei, nossa, que legal, né? Dá pra fazer um monte de coisa com o DTF em louças, parecido com o que ela faz, né? Então, com flores. Então, você pode ir lá no Canva, nos elementos do Canva, vocês montam louças muito bonitas com o DTF. Então, eu quero nessa parte aqui mostrar um pouquinho o que dá pra fazer com curvaturas também, tá? Porque se for um prato, por exemplo, um pires,
você, para ficar legal, você tem que seguir a circunferência, certo? Você tá vendo que eu escrevi aqui adesivos DTF-UV. E aí eu segui a circunferência, tá? Então é preciso a gente aprender a fazer isso. Eu vou ensinar, o próprio Canva faz isso muito fácil, tá bom? Então como é que faz? Eu preciso primeiro, mais uma vez, vamos tentar entender qual é o tamanho deste. Eu vou apagar aqui, depois a gente faz de novo, porque aí eu mostro como é que faz. Eu preciso saber o tamanho do prato, gente. Preciso saber o tamanho do prato. Então, eu preciso aqui, para um tamanho de prato, você não precisa medir a circunferência inteira, certo? Como é que mede a circunferência, Felipe? Ah, pega uma linha e vai circundando o prato aqui, se você não tiver fita métrica, né? Se tiver fita métrica, vai circundando com o prato, assim, ó. Agora não tenho fita métrica, mas tenho régua. Então eu pego um pedaço de linha, corta e vem circundando o prato aqui, certo? Aí a hora que encontrar aqui, você corta, abre numa régua e mede, tá? Assim a gente encontra a circunferência. Agora aqui no prato, o que a gente só precisa saber do diâmetro, qual é o tamanho dessa aresta até essa. Porque se eu souber esse tamanho e eu souber, a gente já vai saber largura e altura, tá bom? Então neste caso a gente precisa só do diâmetro. Ou entender qual é a altura e qual a largura, tá bom? Vamos lá. Texto. Vamos aplicar um texto aqui. Aqui no Canva só vamos conseguir fazer curvatura de texto. Não conseguimos fazer curvatura de imagem. Pelo menos até o momento não sei como fazer. Mas não, até o momento não achei ferramenta para isso. Então vamos colocar adesivos DTF UV. Então você escreve o texto, certo? Já identificou o tamanho, já colocou as arestas, certo? Então esse prato, vamos dizer, aqui eu chutei, tá? Não fiz a medida correta não. Aqui vamos dizer que tenha 30 centímetros, um prato de 30 centímetros de largura e 30 centímetros de altura, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro escreve o texto, certo? E aí você vai clicar em cima do elemento texto e vai vir aqui em cima em efeitos, certo? Aí você desce tudo e aqui tem essa ferramenta de curvar. Olha que legal. Então ela é uma ferramenta de curvar. Você pode aqui, tá vendo essa bolinha aqui? São as quinas das arestas. Então é por aqui você aumenta. Aumenta no tamanho que você precisa. E olha lá. Aí você vai falar assim, nossa Felipe, não, eu não queria tão grande assim, eu quero menor. Então vamos diminuir. Agora, mas aí olha o problema que aconteceu. Não, nossa, olha, vai ficar feio assim, certo, gente? Como é que a gente resolve esse problema? Continua, né? Se sumir ali a barra, clica de novo, efeitos, e desce mais um pouquinho que tem essa ferramenta aqui embaixo, ó. Que ela faz isso aqui, ó. Você que controla. Então, como a gente já tem o objeto ali vendo visualmente, ah, não achei essa foto igual, então tira uma foto. Você tem que dar um jeito de colocar o objeto aqui, dimensionar ele dentro do documento, no tamanho real dele, então você tem que medir o objeto, coloca a posição, mede o tamanho real dele, escreve aqui e agora vamos colocar a curvatura, que vai seguir a curvatura do objeto, certo? Por isso tem que fazer tudo isso. Então foi, desculpa, em efeitos, e aqui vamos mexer. Eu quero uma curvatura um pouquinho menor, um tamanho menor. Então diminui a curvatura. Ó, você vai ajustando, tá bom? Olha que legal agora. Porque como é que você ia colocar isso no seu documento de impressão? No seu arquivo de impressão, você faz ideia? Você não tinha pensado nisso, né? Mas eu já passei por isso, já passei por esses problemas, por isso que eu tô aqui dando mastigadinho para vocês. Passei por esse problema, eu não sabia. Eu falava, meu, como é que eu vou fazer essa curvatura? Como é que eu vou saber o tamanho do adesivo relacionado ao objeto, tá? Então eu criei essa ferramenta aqui. Não aprendi com ninguém, isso aqui foi eu que fui fazendo, fui vendo, testando, imprimia, fazia, entendeu? Então, como é que a gente vai fazer agora? Você vai pegar, é assim que eu quero, deste jeito. Você vai clicar e vai ver posição. E vai ver o tamanho. Você precisa dessa dimensão de adesivo. 3,18 de altura para ficar assim, no seu prato que tem 30 centímetros. Tá? Se mudar qualquer tamanho, é um prato menor, tudo vai mudar. Você tem que rever. Tá?
Então eu acho que nossa, é uma ferramenta muito legal, dá pra fazer um monte de coisa dessas essas louças e até aqui eu dei um exemplo de louça, mas podem ter superfícies que necessitam dessa curvatura para seguir um caminho circular, certo? Então, é muito importante você já aprender, né? Porque às vezes vocês querem desenvolver uma coisa, aqui é a chave. Já é até uma ideia de negócio. Estou dando uma ideia de negócio. Você pode personalizar. Ó, olha mais uma ideia de negócio que vocês podem fazer. Vão na cidade de vocês, encontrem, sei lá, cafés, restaurantes, certo? E fala e mostra esse trabalho. Faz um mockup para ele. Fala assim, me dá o seu logo, nem pede o logo para ele. Vai lá, tira a foto do logo dele, já dá um jeito de colocar aqui o logo dele para ele ver no seu mockup. Ah, vai ficar assim o seu trabalho. O que você acha? Entendeu? Então, é aquilo que eu falei, gente, lá no início do curso. Ganhar dinheiro é resolver o problema de alguém. É resolver o problema de alguém. Então, quando você faz isso, você resolve essas questões desses estabelecimentos que querem personalizar, que precisam dar uma identidade visual para o negócio deles. Isso gera valor para o negócio dele. Então, você ajuda a gerar valor para o negócio do outro. Não tem o porquê você não ter trabalho, tá? Então, quando a gente vai resolvendo essas dores, e eu estou ensinando para vocês as ferramentas, como fazer, do jeito que fazer, todos os canais. É só você ir lá e fazer agora, certo? Aprender e fazer. Tá bom? Tô dando tudo certinho. A parte mais difícil aqui, que é a impressão, que é difícil de fazer. É uma tecnologia bem nova, mas é difícil, ela é complexa, certo? Para o adesivo ficar bom, legal, é difícil. Tá? Então, foquem aí no desenvolvimento da arte e saem por aí encontrando caminhos para ganhar dinheiro. Tá bom, gente? Então, finalizando aqui, prestem bastante atenção, então, em curvaturas, em objetos que são circulares e que precisam seguir aí um padrão de caminho. Então, dei as ferramentas para vocês. Pessoal, agora eu quero abordar uma particularidade que tem em alguns copos, tá? Então, vou abordar isso porque foram demandas que a gente já recebeu aqui e eu quero dizer como fazer e alertar sobre as dificuldades, tá bom? Então vamos entender uma coisa. Alguns copos têm eles são meio cônicos. Você entende que eu até fiz um desenho aqui para vocês entenderem. A parte superior aqui do copo tem uma circunferência maior que a circunferência inferior do copo, daqui de baixo. Elas têm uma diferença, por isso que dá esse aspecto de cone, certo? Então, alguns copos, até trouxe outro exemplo. Esse copo de plástico aqui. Tem um monte de copos assim. E às vezes vocês vão lá, tô com uma ideia aqui e tal, vou mandar lá para impressão. Né? Eu vou dizer que não é tão simples esses tipos de copos para fazer adesivos que completem o copo, tá? Recentemente nós recebemos um cliente que fez essa solicitação para nós. Foi um processo bem complexo aqui. Eu vou dizer o que acontece, tá? Quais as dificuldades nos próximos slides e para vocês entenderem algumas coisas, tá? Então, esses tipos de copos, eu indico assim, quero fazer algo simples, faz igual o copo da esquerda, igual esse copo aqui, certo? Não faz algo que complete toda a circunferência, tentando ocupar toda a área, um adesivo completo, entende o que eu estou querendo dizer? Faça um adesivo onde você pegue uma parte da área, certo? E até legal que aí você traz aquela transparência que a gente aprendeu lá para o adesivo ficar desse jeito, tá vendo? Então, assim, é, tentem mais fazer adesivos que fiquem dessa forma, façam. Ah, pega lá na internet, mesma coisa aqui. Pega lá na internet, no Mercado Livre, descobre quem vende esse copo, certo? Vamos dizer que você queira fazer brinde personalizado. Você descobriu ali o fornecedor de copo. Antes de comprar, você já pode pedir pro vendedor quais são as dimensões do copo, tá? Me explica quanto tem aqui daqui de altura? Quanto que ele tem de altura? Porque aqui, para esse copo, para você fazer um adesivo desse aqui, regras do carnaval que nem eu fiz aqui, é tranquilo. Você só pegar a altura. Nem precisa ficar pensando muito em largura aqui. Pensa na altura. Porque é a dimensão menor aqui. A largura, nossa, você pode dar a volta inteira no copo. A altura tem limitação.
Então pensa na altura, faz que nem a gente fez no slide anterior, vê o tamanho do copo, coloca na proporção, coloca no tamanho que você imagina visualmente aqui, vê lá quanto que ele tem de tamanho. Joga no seu arquivo de impressão, certo? Põe no tamanho, você já sabe qual o tamanho aquele adesivo tem que ter no seu arquivo de impressão, tá bom? Então, uma cliente entrou em contato e ela me mandou essa arte. Ela falou: Felipe, eu fiz essa arte, eu quero cobrir o copo inteiro. Eu fiz, meu Deus do céu. E aí eu comecei a. Eu nunca tinha feito esse tipo de copo desta forma, de forma completa. E aí nós começamos a estudar, tentar entender como fazer, e aí a gente meio que fez assim quadrado. Só que a gente começou, fez um exemplo fora do adesivo, a gente imprimiu numa impressora e fez. A gente foi lá, imprimiu numa impressora, né, esse desenho nas dimensões e coloquei no copo e não dava certo, não dava certo, não dava certo. E aí eu fui entender que o copo cônico precisa que a arte tenha esta curvatura, tá? Por quê? Por causa daquelas circunferências, a borda, né, a circunferência da boca do copo é menor do que a base. E aí gera Então é necessário fazer esse dimensionamento, essa curvatura na imagem para que ela cole direitinho no copo, senão o adesivo enruga inteiro, você não consegue, não dá certo. Tá? Então tome muito cuidado. Eu quero fazer a superfície completa. Então não vou ensinar vocês a fazer isso porque ele vai precisar de edição maior. Então só alertando para tomar cuidado. Agora, se fosse a caneca, se fosse a caneca, como a caneca tem as duas dimensões, superior e inferior, igual, você pode fazer o adesivo reto sim, certo? Então, como é que você faz? Você vai abrir, você vai medir. Vamos lá. Como é que eu faço aquele arquivo que você fez, Felipe? Como é que você faz isso aqui? Como é que a gente faz uma arte desse jeito? Tá? O que você vai fazer? Vou até dar. Vamos aqui para o editor. Você precisa primeiro entender qual é a altura, então 9 centímetros. Eu não tenho agora a dimensão a circunferência de uma caneca dessa, mas aí você tem que medir. Do início dessa alça, pode ser com a fita métrica ou com uma linha, né? Coloca aqui a linha, dá a volta na caneca lá atrás e volta a hora que chegar. No outro lado da alça, você para, porque a alça vai ficar no meio, você não vai conseguir transpassar isso. Só se você fizer o recorte já começa a ficar mais difícil, tá? Então eu recomendo vocês fazerem uma linha aqui, dá a volta e termina uma linha lá. E aí o que você pode fazer? Descobrir que tem 9. Aí você vai abrir um novo documento em centímetros, certo? E aí você vai colocar 9 centímetros de altura e vamos supor, tá? Tô supondo aqui que ele tenha, sei lá, trinta centímetros de largura, certo? Olha o que ele fez. Só para ficar bem didático, vocês vão entender agora de vez isso. Você concorda comigo? Deixa eu pegar a caneca aqui certa. Você concorda comigo que se eu pudesse pegar essa caneca, se ela fosse um rolo de papel higiênico, vamos dizer assim, essa caneca, ela fosse de papel, e eu pudesse abrir, cortar ela aqui nessa parte, onde está a alça, a gente corta e abre ela. Abre como se fosse um papel. Você concorda comigo que essa seria a área que você tem? Certo? Então, olha como é importante a gente aprender sobre dimensões e sobre tamanhos. Porque aqui agora eu posso fazer o que eu quiser, que eu sei que eu tô dentro, eu sei que isso aqui é a minha caneca, toda a minha superfície da minha caneca, tá bom? As dimensões que eu dei não estão corretas, tá, gente? E cada caneca vai ter uma dimensão, então vocês têm que medir, tá? Então você pode começar a trabalhar elementos, tipo assim, vamos jogar uma imagem aqui que seja. Vamos pegar a borboleta, aquela borboleta azul, ó. Daí eu posso fazer uma caneca, certo? Ah, quero escrever uma frase aqui. Bom, vamos só para acelerar, tá? Ah, quero escrever uma frase aqui. Você tá entendendo que aqui já tem uma alça desse lado. Aqui é a outra, aqui é o encontro da outra alça. Então, você sabe onde você tá. Aqui por aqui você consegue entender onde você tá. Ó, vamos deixar lá no meio. Vou escrever uma frase aqui. Vou escrever uma frase aqui. Olha lá. Aí o que que você vai fazer?
Compartilhar. Vai baixar isso aqui. Fundo transparente? Sim, vamos botar ele em amarelo para ver se está com transparência. Está com transparência. Compartilhar. Baixar. Fundo transparente. E eu faço isso. Sempre aumento o máximo aqui do tamanho dele na hora de baixar. E baixa. Depois que a gente fizer o download, é pegar nossa folha de impressão. Nossa folha de impressão. 40 por 30 centímetros. Vamos abrir um arquivo de folha de impressão. Certo? Concorda comigo que aqui tem 30, desculpa, 40 de largura por 30 de altura. Vamos pegar agora aquele design que a gente fechou, vou jogar aqui, certo? Agora você vai, joguei aqui. Aí tem que organizar, tá bom? Então, você sabe que, se você quiser, inclusive, você pode até fazer uma linha, que aí depois você pode cortar ela, porque pode te ajudar. Uma linha aqui em volta para te guiar depois na hora da colagem, tá? Então, eu acho que ficou bem legal, né? Bem claro, vocês entenderem. Você pode criar um arquivo nas dimensões que você já mediu, certo? Trabalhar em cima desse design. Aí é necessário baixar esse design, porque aí ele vai fechar esse arquivo com as proporções, certo? Largura e altura. E aí você pode colocar. E quando você vier para o documento, você tem que colocar o tamanho correto, né? Que a gente tinha colocado. Esqueci qual que era. Vamos ver qual era o tamanho do arquivo. É só vir aqui. Qual é o tamanho desse arquivo? Arquivo, o arquivo que se abriu, ó. 30 por 9. Então, ela tem que ter 30 centímetros de largura. Vamos fechar. Esqueci de, ó. Sempre esqueço de fechar o cadeado. Não fechei o cadeado. 30 por 9. Você entende que mantivemos a proporção, mas quando você entra com esse arquivo de volta no arquivo de impressão, você tem que redimensionar ele de novo no tamanho que ele deve ter, tá? Que é de 30 centímetros por 9 de altura. Então ele está organizado aqui, a hora que sair a impressão, aonde está essa linha roxa, vai estar dimensionado dessa forma. Então, se você quiser até colocar uma linha aqui depois para você se orientar na hora do corte, é interessante, porque aí você se orienta aqui, porque às vezes tá vendo que eu deixei uns espaços em branco, então eu não sei onde termina. A folha não vai vir com essa guia. Então pode colocar uma caixa preta aqui só para identificar qual era o tamanho, depois você corta ela. Tá, gente? Vamos continuar lá que a gente estava conversando. Então, a gente estava falando sobre os copos e sobre canecas. Então, é aquilo, a gente estava aqui, né? Então, ela fez dessa forma. Abriu ali, a gente abriu, só que a gente fez errado, porque a gente não entendia que precisava da curvatura, certo? Depois que a gente fez um processo de edição e fez essa curvatura. Então na caneca você pode trabalhar daquele jeito que a gente acabou de fazer. Ó, aqui eu fiz o exemplo da caneca, tá? E aqui o exemplo do copo colado, tá? Essa imagem aqui, curva, fica assim depois, colado. Agora vamos lá. Uma coisa que eu preciso alertar vocês. A colagem em superfícies grandes e que vai precisar de destreza de vocês, que vocês sejam boas na colagem. Não pode ser que você perca. Então tomem cuidado. Por isso que eu disse assim, cuidado com esse tipo de arte muito grande, que vai envolver um copo inteiro, você vai ter que posicionar certinho, não entrar bolha de baixo. Pode ser difícil, tá? Fica lindo? Fica bem legal, dá pra ver, tá? Então, já dá para vocês verem como fica o trabalho final. Isso aqui eu fiz com inteligência, tá, gente? Fui lá, joguei o copo, pedi para ele pegar essa imagem e jogar em cima do copo. Olha o que dá para fazer, tá? Já ensinei isso lá atrás, tá? Então vamos só tomar cuidado com isso. E o outro alerta que eu dou é para talheres, copos, essas coisas, que nem era na outra guia que a gente estava trabalhando aqui.
Aqui, gente, tome muito cuidado e orientar que é um adesivo, independente, é um adesivo que está colado. Então, eu tenho duas adendos aqui para colocar. Primeiro, esse adesivo recebe uma camada de verniz por cima, então eu não sei qual é. Pode ser ruim esse verniz em contato com o alimento, tá? Essa é a primeira questão. E segunda questão, alguns restaurantes, algumas podem colocar isso em máquinas de lavar, máquina com alta temperatura de água, pressão. Isso pode arrancar o adesivo, sim, tá? Isso pode arrancar o adesivo, tanto que os adesivos não são recomendados para entrar em nem micro-ondas e nem máquina de lavar, tá? No micro-ondas é porque tem verniz, isso pode evaporar e contaminar o alimento. Então, são recomendações que a gente recebeu do fabricante da máquina, tá? E, e eles, em contato também com o alimento, não acho legal. Então, às vezes é mais para decorativo mesmo. Então, é um pires que não vai ter alimento lá, né? Vai colocar um, tá? Ou um prato decorativo, sei lá. Então, aí vocês criem, vocês têm que ter essa informação dentro de vocês, tá? Então, vamos lá. Aqui falando um pouquinho sobre canecas. Vamos aqui aumentar para vocês verem. Vamos, como é que eu vou fazer? Acabamos de falar disso, né? Então, como é que eu vou medir a superfície? Pega uma fita métrica como essa aqui e mede, ó. Daqui até aqui tem 3,5 cm, tá? Isso aqui é um exemplo. E aí a circunferência, aqui a gente até colocou uma setinha indicando. Você vai ter que colocar a fita métrica nesta porção, dá a volta lá atrás com a fita métrica, a hora que chegar aqui você vai falar assim, essa área aqui tem tanto. Então aí a hora que você vai abrir um documento no Canva, é só pegar essas duas informações, a altura e a circunferência, tá? Que seria o tamanho da largura. Agora para a gente encerrar aí o módulo de dimensionamento, eu vou só mostrar algumas imagens que eu desenvolvi com inteligência, misturado com elementos do Canva, certo? Então, ó, as possibilidades que dá para fazer, muitas coisas aqui, obviamente, tem direitos autorais, é aquilo que eu falei lá atrás, tome cuidado com isso, pode receber processo, tá bom? Então, olha que legal, o que que eu fiz? Isso aqui era arte para caneca, tá? Que eu estava desenvolvendo. Então, eu coloquei uma altura, fiz uma medição lá da caneca que eu tinha, fiz a medição da altura, fiz a medição da circunferência ali, né? E descobri qual que era a largura. Então, coloquei aqui no programa. Qual que é que tá? Nem sei como é que era. 24 por 10, tá? Então, 24 de largura por 10 de altura. Então, trabalhei em cima dessa área aqui. Posso trabalhar o que eu quiser. Você sabe que essa é a área da sua caneca, tá? Então, olha que legal, feito com inteligência, essa sininho, né? Vamos descer aqui para vocês verem as outras. Olha que legal, das princesas, tá? Aí, ó, peguei as princesas, tal, e joguei esses brilhinhos em volta. Aí vai a criatividade. O Stitch. Olha que legal. Capibara. Meu, gente, capivara foi um negócio. Eu até criei uma cartela de capivara. Eu tenho uma cartela de capivara. Depois entra lá no site. São essas imagens aqui. Tem mais um monte lá, porque eu crio cartelas com 40 imagens, 50 imagens, tá? Então olha que legal. Dicas né? Coisas infantis. Você pode fazer uma garrafa, por exemplo, né? Fazer o dimensionamento da garrafa, descobre qual é a área que você vai colar o adesivo, descobrir a área que eu sei o adesivo, abre aqui, vem aqui. Ah, eu sei que a minha garrafa tem, sei lá, 10 de altura por, sei lá, 20 de. Desculpa, eu troquei aqui, né? 20. Não põe centímetros. 20 por 10. Certo? Então aqui seria minha garrafinha. Então aqui seria a volta da garrafa, certo? E aqui a altura que eu vou colar. Não precisa medir a altura da tampa, você tem que saber a área de colagem, tá? Também entendam isso. Não adianta, sei lá, da tampa até embaixo, mas a parte da tampa, por exemplo, de uma garrafa de vinho, né? Tem uma área ali que não vai ter colagem, tá?
Então, cuidado só com isso. Você tem que entender qual é a área que você vai trabalhar a colagem. Fora da área da colagem, você nem coloca aqui. Então, imagina aqui uma garrafinha, aniversário infantil, ó. Vou copiar todos esses elementos aqui que eu tinha feito. Bonitinho esses. Se eu não me engano, eu fiz com inteligência também. Ó, você vai fazer uma garrafinha assim. Ah, eu tô achando muito, vai ficar muito perto aqui, ó. Entende que esse lado vai colar com esse quase junto. Você tem que avaliar. Deixa eu diminuir só um pouquinho para dar um espaço ali, certo? Vou fazer isso aqui. Vou fechar o arquivo, tá? Coloque, façam aquilo que eu te falei. Eu acho que eu indico vocês a fazer isso. Ó, abre um quadrado, aí você clica aqui e você vai deixar ele transparente, ó, sem cor. Faz isso, gente. Aí você vai clicar aqui, estilo do traço e vai clicar em traço. E faz essa margem aqui. Aí vai virar um quadrado assim, tá vendo, gente? Ó. Aí você coloca ele aqui, cria uma borda para ele, ó. Aí você faz assim. Ah, quero aumentar ele. Vem aqui e aumenta. Faz uma borda, certo? Porque quando você receber a impressão, se você não tiver essa borda, se você fizer, por exemplo, um monte desse, você não vai saber onde é esses limites que você colocou, entendeu? Da garrafa. Então isso aqui ajuda até você saber qual é o centro, qual é, né, o centro vertical, o centro horizontal. Então eu acho que é legal você criar essas guias. Isso aqui pode entrar até em outros exemplos, porque quando você receber o adesivo, você pode chegar aqui e vir com uma tesoura retirando a guia. Pra, obviamente, não colar na garrafa, né? Não vai ficar legal essa guia na garrafa. Então você recorta aqui e aí você sabe realmente qual é aquela dimensão que você tinha feito digitalmente e ali para colar, tá? Então aqui seria uma garrafinha que você pode fazer. E aí, fechou isso aqui? Compartilhar, baixar, certo? Fundo transparente. Aqui vai um adendo para quem não tem o Premium, não vai ter essa funcionalidade aqui, tá? Não vai conseguir fazer isso. Essa é aí que tem as limitações. Aumenta sempre aqui ao máximo e baixa. Baixou esse arquivo, vamos fazer. Baixou esse arquivo, vai chegar lá na impressão que você está montando, certo? Baixa ele, por qualquer nome. Salvar. Qual é a impressão que a gente está montando? Essa aqui, ó. Tomou, abri esse arquivo, que é uma folha. Vou chegar, fiz o download, certo? Você precisa fazer um download para fechar a imagem, senão depois é ruim de trabalhar, tá, gente? Até dá para você fazer, mas eu vou recomendar que vocês baixem, porque ele fecha bonitinho o arquivo. E aí você sobe ele de novo e tá lá, tá? Aí você vai falar assim, qual que era mesmo? Não, não, eu não lembro. Arquivo, vem aqui em arquivo. Ah, ela tem que ter 20 centímetros por 10. Posição. Ó, aqui não mexe em guia, né? Porque a gente já preparou isso aqui. Então não precisa mexer em guia. De mexer em guia aqui, você vai. Ó, fez isso aqui, você estragou. Tá? Não mexe em guia neste caso. Coloca lá, posição, largura, 20 centímetros. Certo? Ó, tô montando meu arquivo de impressão. Vou fazer um arquivinho rápido. Ó, quero réplicas desse. Vai caber? Será que cabe? Vamos ver. Vamos coisa assim. Posição. Vertical. Cabe, né? Você vai cortar depois? Fica legal. Vai caber uma lateral aqui? É isso que você tem que fazer no arquivo de impressão, ó. Cabe. Porque tem 40, né? A gente colocou 20, cabe certinho. Então você pensa nisso também, às vezes, de fazer o tamanho do adesivo, tá, gente? Ah, vamos fazer um tamanho do adesivo que caiba o máximo possível dentro da folha. Olha lá. Vão caber. Ah, quanto que vai custar esse adesivo pra mim? Olha aqui, já vamos fechar aqui também isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis adesivos. Se custa R$ 40 dividido por 6, custa 6,66 cada adesivo desse para você, tá? Assim que você faz as contas e descobre quanto você vai gastar. Pô, por quanto você pode vender uma garrafinha dessa, gente? Você vai pagar, sei lá, R$ 10 uma garrafinha dessa num lugar. E aí você coloca o adesivo dessa, você vende por 20, 30. Então, dá pra fazer bastante coisa, né? Então, gente, deixa eu finalizar mostrando aqui o finalzinho que eu fiz também. Fiz Pokémon.
Olha lá, Baby Yoda, Frozen, Homem-Aranha. Olha que lindo. Isso aqui eu fiz com inteligência, gente. Fiz com inteligência. Fiz com inteligência. Isso aqui eu fiz com inteligência, ficou maravilhoso. E é isso, gente. Aqui só um pouquinho do que eu tô conseguindo fazer. Qualidade de trabalho que tá ficando, fica muito legal. No DTF fica muito, muito bom mesmo. Se você entender tudo isso, nossa, gente, dá para fazer muito produto. Mas vocês entenderam o porquê das coisas agora. Acho que nós estamos chegando num ponto onde vocês estão já com bastante conhecimento, dá para compreender um pouquinho. É legal, tal, mas tem que ter um pouquinho de cuidado para fazer as coisas, para fazer certo, tá? Mas eu mastiguei tudo, deixei mais fácil possível para vocês e eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês precisarem de alguma informação, é só vocês entrarem lá no nosso site, graviarte.com.br, encontra o botão do WhatsApp, você já vai falar direto comigo, tá bom, gente? Um abraço e até a próxima, gente. Muito obrigado.